Buenos hermanos, aqui é o Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos aqui em mais uma série de leituras. Hoje é gravado, hoje não é ao vivo. Nós vamos falar sobre um livro muito importante para mim, A Negação da Morte, Ernest Becker. No finalzinho dele, ele vai chamar de Os Limites da Natureza Humana. Em nosso exame anterior do que é possível ao homem, dissemos que uma pessoa fica limitada por seu caráter, não pode evoluir além ou sem ele. Se existe um limite para o que o homem pode fazer, também devemos concluir existir um limite para o que a terapia religiosa pode fazer por ele. E aqui o yoga entra. Mas os psicoterapeutas fanáticos estão alegando justamente o contrário, que a força vital pode, milagrosamente, emergir da natureza, transcender o corpo, que utiliza como veículo e romper os laços do caráter humano. Leia-se yoga, psicoterapeutas fanáticos, a gente pode pensar nos próprios yogis, alguns, óbvio. Estes alegam que o homem agora é meramente veículo para o aparecimento de algo totalmente novo, um veículo passivo de ser transcendido por uma forma nova de vida humana. Muitas das mais destacadas figuras do pensamento moderno se insinuam em uma dessas místicas assim, em uma escatologia da imanência no qual, da erupção das entranhas da natureza, brotará um ente novo. Jung escreveu um raciocínio assim em seu Resposta a Jó. A resposta aos lamentos de Jó era uma condição do homem, não seria sempre a mesma porque um homem irromperia do ventre da criação. Eric Fromm certa vez queixou-se de ser espantoso não haver mais gente insana, já que a vida é um fardo tão terrível, e aí pôs-se a escrever um livro com o título Vós sereis como deuses. Deuses beirando a insanidade, deve-se supor. Felizmente, não é necessário examinar os aspectos metafísicos do problema. Ele é atualmente o ponto focal de uma revisão ardorosa, mas simultaneamente fria, no plano intelectual por algumas das melhores inteligências críticas. Não só Riff, mas também Trilling e agora Passmore, em um importante trabalho histórico crítico, faz esse tipo de abordagem. Tudo que pode ser resumido no mais simples e categóricos termos. Como pode um animal controlado pelo ego modificar sua estrutura? Como pode um ente com consciência de si próprio alterar o dilema de sua existência? Não há simplesmente meio de transcender os limites da condição humana ou de alterar as condições estruturais psicológicas que tornam possível a humanidade. Que pode significar algo de novo surgir de um animal desse triunfar sobre sua própria natureza. Muito embora diversos homens hajam reiterado semelhante opinião desde os mais remotos tempos e das mais sutis e convincentes maneiras, muito embora movimentos inteiros de ação social, assim como pensamento social, tenham sido inspirados por tais concepções, elas ainda são mera fantasia, tal como Passmore bem nos recordou. Eu mesmo tenho me inclinado a usar ideias como espírito, involução do homem e a promessa de novo nascimento, mas não creio que jamais eu tenha tido em mente que pudesse fazer surgir um novo ser. Pelo contrário, eu pensava mais em novo nascimento trazendo novas adaptações, novas soluções criativas para nossas dificuldades. Uma nova receptividade para lidar com as percepções gastas da realidade. Novas formas de arte, música, literatura e arquitetura que fossem uma contínua transformação da realidade. Mas por trás disso tudo haveria o mesmo tipo de ser evolutivo, elaborando suas próprias respostas específicas ao mundo que continuaria a transcendê-lo. Se psicoterapeutas e cientistas, e yogis e yoginis, escorregam com tanta facilidade para a metafísica, não deveremos culpar os teólogos por fazerem o mesmo. Ironicamente, contudo, teólogos hoje em dia comumente são os mais sóbrios acerca da imanência e de suas possibilidades. Tome-se Paul Tillich como exemplo. Ele também é um grande teólogo protestante. Ele também tem sua metafísica do ser novo, na crença no aparecimento de um novo tipo de pessoa que estaria mais em harmonia com a natureza, menos esforçado, mais perceptivo, mais em contato com suas próprias energias criadoras e que poderia vir a formar comunidades genuínas para substituir as coletividades ao nosso tempo. Comunidades de pessoas mais sinceras em vez de criaturas objetivas oriundas de nossa cultura materialista.
Mas Tillich tinha menos ilusão a propósito desse novo ser, ou desse ser novo, do que a maior parte dos psicoterapeutas fanáticos. Ele viu que a ideia era realmente um mito, um ideal para cuja realização se poderia esforçar, mas só realizável em parte. Não se tratava de uma verdadeira estática sobre as entranhas da natureza. Este ponto é crucial. Conforme ele se manifestou tão honestamente, o único argumento em prol da verdade deste evangelho do ser novo é que a mensagem torna-se verdadeira. Ou, na linguagem da ciência do homem, ele é um mandado ideal típico. Creio que a questão do que seja possível para a vida interior do homem foi exatamente sintetizada por Suzanne Langer na frase "o mito da vida interior". Ela usou este nome referindo-se à experiência da música, mas aparentemente aplicável à metafísica do inconsciente, da emergência de novas energias, do âmago da natureza. Acrescentemos prontamente, todavia, que este emprego do termo mito não tem o intuito de ser depreciativo ou refletir uma simples ilusão. Na experiência de Langer, alguns mitos são vegetativos, gerando real poder conceitual, verdadeira apreensão de uma verdade vaga, certo gênero no prenúncio global do que nos escapa, através da razão vigilante analítica. Sobretudo, como arrazoaram William James e Tillich, crença sobre a realidade afeta as ações reais das pessoas. Elas auxiliam a introduzir o novo no mundo. Isso é especialmente verdadeiro nas crenças sobre o homem, sobre a natureza humana e sobre aquilo que o homem pode vir a ser. Se alguma coisa influencia nossos esforços para transformar o mundo, então, até certa medida, deve transformar o mundo. Isso ajuda a explicar uma das coisas que nos confundem a respeito dos profetas psicanalíticos como Erich Fromm. Indagamos-nos como podem se esquecer tão depressa dos dilemas da condição humana que tragicamente cerceiam os esforços do homem. A resposta é que, em certo nível, deixaram para trás a tragédia, como parte de um programa para despertar certa espécie do esforço criador esperançoso pelo homem. Fromm discutiu muito bem a tese de Dewey, de que, como a realidade em parte é resultado do esforço humano, a pessoa que se orgulha de ser um realista obstinado e se omite de ação esperançosa realmente está abdicando da missão humana. Este destaque ao esforço humano, visão e esperança com o fito de ajudar e modelar a realidade, parece-me em grande parte isentar Fromm das acusações de ele ser, na verdade, um rabino no coração, impelido a redimir o homem e não podendo deixar o mundo sossegado. Se a alternativa é uma aceitação fatalista atual da condição humana, então cada um de nós é um rabino, ou seria melhor se fosse. Uma vez dito isso, uma vez formulada uma argumentação pragmática a favor do mito criador, não podemos escapar assim facilmente do que toca a natureza do mundo real, só nos torna mais perturbados com os terapeutas fanáticos. Se vai ter um mito do ser novo, então, como Tillich, tente-se utilizar este mito como uma convocação para o mais elevado e difícil esforço e não uma mera alegria. Um mito criador não é simplesmente uma recaída numa ilusão confortável. Tem de ser tão ousado quanto possível a fim de ser realmente gerador. O que singulariza as cogitações de Tillich em torno do ser novo não é não haver absurdo nelas. Tillich quer dizer que o homem tem de ter coragem de ser. Ele próprio, de erguer-se nos seus próprios pés, de enfrentar as eternas contradições do mundo real. A meta ousada desse tipo de coragem é absorver em seu próprio ser o máximo de não ser. Como um ser, como uma extensão de tudo que é do ser, o homem tem um impulso organísmico. Pôr para dentro da nova organização a dose máxima possível da problemática da vida. Sua vida cotidiana, então, torna-se de fato um dever de proporções cósmicas. E sua coragem para defrontar-se com a angústia da insignificância passa a ser um verdadeiro heroísmo cósmico. Não mais se faz conforme Deus quer, concebido como uma figura imaginária no céu. Antes procura se realizar em si mesmo o que os poderes criativos do emergente ser até aqui conseguiram com formas de vidas interiores. A superação daquilo que negaria a vida. O problema da insignificância é a forma em que o não ser se apresenta em nossa época. Então,
Diz Tillich, a tarefa dos seres conscientes, no auge de seu destino evolutivo, é arrostar e vencer este novo obstáculo que surge ante a vida do espírito. Nesta espécie de ontologia de imanência do ser novo, o que estamos descrevendo não é um ente que é transformado e que transforma o mundo a seu turno por alguns meios miraculosos. Porém, antes uma criatura que colhe parte maior do mundo para dentro de si e cria novas formas de coragem e resistência. Isso não difere muito do ideal ateniense, como foi enunciado em Édipo, ou daquilo que para Kant significava ser um homem. Pelo menos este é o ideal para uma nova espécie de homem. Ele mostra por que o mito de Tillich, de ser verdadeiramente concentrado em suas próprias energias, é radical. Indica todas as evasões da concentração no homem, sempre sendo parte de algo ou de alguém, abrigando-se a si mesmo em forças alheias. A transferência, mesmo depois de admitirmos suas dimensões necessárias e ideais, reflete certa traição universal dos poderes do próprio homem, razão pela qual ele está sempre mergulhado em grandes estruturas da sociedade. Ele contribui exatamente para as coisas que o escravizam. A crítica das terapias de gurus também cessa aqui. Não se pode falar de um ideal de liberdade ao mesmo tempo que se abre mão dele voluntariamente. Este fato virou Kostler contra o Oriente, tal como levou Tillich a refletir tão penetrantemente que o misticismo oriental não é para o homem ocidental. Ele é uma evasão da coragem para ser. Evita a absorção da máxima insignificância pela pessoa. O que Tillich tem em vista é que a experiência mística se afigura estar próximo da fé perfeita, mas não está. Ao misticismo falta exatamente o elemento de ceticismo, e este é uma experiência mais radical, uma confrontação mais máscula do potencial insignificância. Ademais, não devemos esquecer que o grande parte do tempo o misticismo, como é praticado popularmente, funde-se com uma sensação de onipotência mágica. Eu não preciso desenhar, né? É de fato uma defesa maníaca e uma negação da animalidade. Novamente estamos falando das mais elevadas coisas ideais que sempre parecem extremamente irreais. Mas como podemos aceitar menos? Precisamos dos mais audaciosos mitos criativos, não só para incitar os homens e mulheres, né, como também e talvez especialmente para ajudar homens e mulheres a verem a realidade da sua condição. Temos de ser tão obstinados quanto possível acerca da realidade e da possibilidade. Sob este ponto de vista, podemos conceber que a revolução terapêutica levanta dois grandes problemas. E aqui o yoga entra, se você ainda não entendeu. O primeiro é quão amadurecidas, críticas e sóbrias serão essas novas pessoas libertadas. Até que ponto elas avançarão na direção da liberdade genuína? Até que ponto evitaram o mundo real e seus problemas, seus próprios paradoxos amargos? Até quanto limitaram sua própria libertação, agarrando-se ainda a outros, a ilusões ou a certezas? Se a revolução freudiana no pensamento moderno pode significar alguma coisa, ela tem de ser o surgimento de um novo nível de introspecção, assim como de crítica social. Já vimos ambas refletidas não só na conscientização intelectual acadêmica, mas até mesmo na mente do povo, nas cartas e nas colunas publicitárias dos jornais de grande circulação. Onde há 35 anos poder-se-ia ler uma advertência aos amantes desprezados alertando uma moça contra o namorado que recusava, por motivos morais, ter relações sexuais quando ela pediu, que ele poderia estar projetando nela sua própria impotência. Isto, porém, traz à baila o segundo problema decorrente da revolução terapêutica, qual seja, e daí? E daí? Mesmo com numerosos grupos de pessoas realmente libertadas, em sua melhor disposição, corpo, mente, não podemos imaginar que o mundo fosse um lugar mais agradável ou menos trágico.
mesmo com todas as pessoas iluminadas no mundo, ele continuará sendo trágico. Pode até ser pior em aspectos ainda desconhecidos. Segundo Tillich nos preveniu, o ser novo, nas condições e limitações da existência, só porá em jogo novos e mais vivos paradoxos, novas tensões e mais dolorosas desarmonias. Um demonismo mais intenso. A realidade é impiedosa porque deuses não caminham pela terra. E se os homens pudessem tornar-se nobres repositórios de grandes abismos de não ser, teriam ainda menos paz do que loucos, desmemoriados e violentos têm hoje. Além disso, pode algum ideal de revolução terapêutica afetar as vastas massas deste globo? Os modernos homens e mulheres mecânicos e mecânicas da Rússia? É um livro antes da queda do Muro de Berlim, mas cai muito bem para a China. A população de quase 1 bilhão de chineses, dominados as brutalizadas e ignorantes populações de quase todos os continentes? Poderiam isso, o yoga libertário, todos eles? Quando se mostra na atmosfera livre de Berkeley, na Califórnia, ou se recebe intoxicações de pequenas doses de descontração de um grupo terapêutico na terra natal de cada um, não preciso desenhar. Está-se vivendo em um ambiente de estufa de plantas que deixa lá fora o resto do planeta. O modo como as coisas realmente são neste mundo. É essa megalomania terapêutica que tem que ser rapidamente percebida para não nos transformarmos em rematados idiotas. Se você não está entendendo, vai ver no Netflix Osho, ver o que acontece em comunidades yogicas de fanáticos e pessoas que fazem cosplay imitando uma sociedade imaginária. O fato empírico deste mundo não se esvanecerá porque a pessoa analisou seu complexo de Édipo, como Freud sabia tão bem, ou porque pode fazer amor com ternura, como muitos agora acreditam. Esqueça isso. Nesta acepção, uma vez mais, é o sombrio pessimismo de Freud, especialmente de seus trabalhos ulteriores como a civilização e seus descontentes, que o mantém tão atual. Os homens estão fadados a viver em um mundo esmagadoramente trágico e demoníaco. Você pode achar isso deveras pessimista, mas isso para Ernest Becker, a negação da morte, é a vida, meu amigo. Seja bem-vindos a ela. E se o yoga não está podendo resolver os problemas da sua vida, ele não está servindo para nada para você. Meu nome é Roberto Simões, do site Yoga Contemporâneo. Esta é a série Leituras, no que eu trago textos, livros, poemas, às vezes poesias. Livros como esse ganhou o prêmio Pulitzer, que não falam de yoga, mas só falam de yoga. Ou só falam para yogis e yoginis. Forte abraço. Quer me conhecer mais? Acesse o meu site yogacontemporâneo.com. Ali tem blog, ali tem podcast com cursos inteiros de graça. Ali tem vídeos no YouTube, que toda sexta-feira eu lanço um videozinho curto. E tem também, se você tiver coragem, minha plataforma EAD de cursos de baixo custo. Tem uma dezena de cursos lá a 35, 50 pila por mês para você não aprender técnica de yoga, porque tem muita coisa em live, cursos aí muito bem para te ensinar, mas para te desconstruir, para te desformar do seu mundo imaginário do yoga em que você vive ou está cansado de viver. Forte abraço, até amanhã.